Aleluia. A partir do versículo 1, em Romanos 12, Paulo, ele pede, ele suplica, ele roga algo para a igreja. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a quem, queridos? A Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo. Vamos repetir isso, diga: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Eu faço a pergunta e vocês respondem, amém? Para quê? Para que experimenteis agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, abra o seu coração. Pai Santo, nós cremos na Tua Palavra. Cremos na Tua Palavra como sendo a Tua única revelação para as nossas vidas. Cremos que o Senhor é o Deus que se mostra na Bíblia. Cremos que o Senhor é o Deus que nos tocou na pessoa do Filho. Cremos que o Senhor é o Deus que nos conduz e não nos abandona na pessoa do Espírito Santo. Cremos que o Senhor está presente aqui junto conosco, porque a Tua palavra não mente. E essa reunião que estamos aqui reunidos, ela é feita no nome do Senhor Jesus. É por Ele, é nele, é dele e é para Ele que somos nós e que são todas as coisas. Por isso, ó Espírito Santo, vem nos conduzir, para que seja feita não a nossa vontade natural, para que a alegria não seja uma alegria carnal, para que esse culto não corra conforme o desejo humano nosso, mas que seja tudo aquilo que for dito, aquilo que for feito aqui, seja conforme a Tua vontade e que seja para a Tua glória. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados, hoje, eu não sei se alguém já viu o chamado que o Ricardo fez no Face, que hoje o culto ia começar a ser transmitido mais cedo, e que o culto hoje, a palavra que Deus colocou no nosso coração tem um tema, e o tema é que a guerra espiritual que nós travamos, e todos nós travamos, nós temos que entender aonde que é o campo que essa guerra é travada. Eu estava lendo, aliás, eu relembrei, eu me lembrei e fui conferir no Google, que a Segunda Guerra Mundial, ela quase foi vencida pelo nazismo. Deve estar acontecendo alguma coisa. Pode tirar meu retorno. É o microfone.
microfone. Aleluia. Então vamos trocar o microfone. Enquanto troca o microfone, a gente continua, amém? Ela quase foi vencida pelo nazismo. O negócio não estava fácil. O bloco do Terceiro Reich estava caminhando a passos largos para a vitória. O negócio não estava brincadeira. E, na verdade, Hitler se enfraqueceu e perdeu, parece que já arrumou aqui, ou ainda não, não sei, e perdeu a guerra. A derrota do nazismo começou a acontecer, sabe aonde? Quando Hitler decidiu, aleluia, quando Hitler decidiu guerrear contra a União Soviética, a Rússia, lá na Sibéria. Lá na Sibéria, eles que estavam praticamente com a guerra na mão, eles começaram a perder a guerra. Por que alguém que tem tudo para vencer perde a guerra? O que nós precisamos entender, além de conhecer o nosso inimigo? Entender aonde é o campo de batalha. Porque se a gente não entender aonde é o campo de batalha, se a gente não conhecer aonde é o campo de batalha, a gente entra num lugar escuro, a gente entra num lugar onde nós corremos um risco muito grande de termos a melhor arma na guerra e perdermos. Você quer ver uma coisa? Dá para comparar o Oriente Médio a nível de tecnologia, de armamentos. Tira um pouquinho do retorno aqui que vai apitar esse negócio. A nível de armamentos, de tecnologia com os Estados Unidos. Amém? Fazendo essa pergunta para vocês. Dá para comparar? Não. Por quê que os Estados Unidos não conseguiram vencer lá no Iraque? Você já se perguntou? Mas nós entendemos por quê. A gente ficou sabendo por quê. Os jornais falaram por quê. Os cientistas, políticos, as pessoas estudiosas de guerra, aleluia, falaram por quê. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ficar bom nesse negócio aqui. Quem crê nisso, diga amém. Mas quem crê de verdade, diga glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, os Estados Unidos não conseguiu vencer o Iraque na guerra. Os Estados Unidos não conseguiu vencer no Vietnã. Por quê? Porque não conhecia o território onde era travada a luta. Não conhecia o território. Não sabia de onde vinha o inimigo na batalha lá. Diga assim, eu tenho que entender aonde é travada essa batalha espiritual. Porque o que tem de gente dando curso de como usar armas para vencer uma batalha espiritual. Só que se eu não souber aonde ela é feita, se eu não souber qual é o campo dessa batalha, aleluia, aleluia, glória a Deus. É só alguém, vem dois obreiros fortes me ajudar a trazer o púlpito para trás um pouquinho. Eu tenho certeza e prometo para vocês que no domingo que vem esse inconveniente não vai mais acontecer. Amém, amados? Então nós vamos ficar um pouquinho para trás, não tem importância não. Você pode dar glória a Deus se você quiser.
Aleluia. Amém. Amém. Eu queria ficar pertinho de vocês, mas não vou poder. E nós temos que entender uma coisa, que nós também temos uma guerra diária, uma guerra que não tem trégua, uma batalha espiritual intensa, grande, violenta no reino do Espírito. No reino do Espírito, violenta. E nós precisamos saber aonde que é o campo dessa batalha, aonde ela é travada. Porque às vezes você está tentando lutar a luta certa, mas no território errado. E você não consegue entender quando o teu inimigo te dá a volta e ele aparece de surpresa e pega você desprevenido. E quantos crentes que não estão sendo aí alvos fáceis de Satanás, achando que estão acertando, e estão sendo devorados. Nós temos que entender isso. E o apóstolo Paulo dá uma chave para nós. Diga assim: essa batalha, ela existe, mas ela é feita aqui na minha mente. É aqui que o diabo trabalha. Aqui que é o território que ele escolhe para trabalhar. É na nossa mente. É na nossa cultura. Não existe conversão sem mudança de hábitos. Quem está entendendo, diga amém. Não existe conversão sem mudança de cultura. Não existe acesso ao reino de Deus sem mudança de comportamento. Não existe. Não existe. Não tem como eu falar que eu me converti e continuar sendo a mesma pessoa que eu fui até o dia dito da minha conversão. Não tem. O apóstolo Paulo diz o quê? Se, olha só, a gente tem que entender as coisas. Se alguém está em Cristo, não tem jeito. Olha para alguém e fala assim: não tem jeito. É nova criatura. Amém, amados? As coisas velhas se passaram. E tudo tem que se fazer novo. Tudo tem que se fazer novo. Conversão não é ir na igreja. Conversão é entender que eu sou parte da igreja. E a nossa batalha, ela é feita aqui na mente. Ela é feita no meu desejo. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, já aqui. Olha o que ele diz para uma igreja que experimentava dons do Espírito Santo. Quem aqui experimentou já dons do Senhor? Diga amém. Numa igreja que experimentou milagres. Quem aqui já experimentou milagre? Por menor que seja. Diga amém. Diga assim: não tem milagre grande, milagre pequeno. A gente chama de milagre tudo aquilo que é um mover sobrenatural. E às vezes esse mover sobrenatural produz um resultado muito grande aos nossos olhos. E às vezes um mesmo mover sobrenatural produz um resultado que a gente não acha tão grande assim. A gente qualifica. Qual é a diferença para Deus de abrir um mar vermelho e curar uma ferida
Para Deus, nenhuma. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então não tem milagre grande, milagre pequeno. Para Deus, tem para nós. A gente qualifica as coisas. Deus não. Uma igreja que não estava vivendo em 2017. 2000 anos longe da presença física de Jesus. Quem já brincou de telefone sem fio aqui já vai entender o que eu estou falando. 2000 anos longe da informação. Aquela igreja estava muito perto. Amém, amados. Amém. Era uma igreja que tinha dons espirituais. Era uma igreja que existia operação de milagres ali, mover do Espírito ali. E olha o que Paulo fala, logo no começo da carta que ele escreve àquela igreja, algum tempo depois dele ter deixado uma igreja, plantado uma igreja. Ali já era uma igreja. Diferentemente da carta que ele escreve aos Romanos, ele estava escrevendo uma carta para quem ele ainda não conhecia, lá não. E para quem conhecia ele só de nome, aos Romanos, lá na igreja de Coríntios, não. E olha o que ele diz aqui: eu, porém, capítulo 3, versículo 1, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tudo crente, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, crente, carteirinha. Quem está entendendo? Amém. E Paulo conseguiu enxergar alguma coisa, que ali existiam pessoas que ainda não tinham a sua mente transformada. Transformada. Diga assim: a transformação tem que ser aqui nos meus valores. Sabe por quê? Porque quando a gente está na igreja, a gente é tudo bonzinho. Dificilmente você vai ver na igreja alguém cantando a mulher de alguém. Difícil. Você perceba que eu falei difícil. Então você vê que eu não estou anulando essa hipótese, eu só estou minimizando ela. Quem está entendendo? Dificilmente você vai ver alguém na igreja, dentro do templo, reunido no horário de culto, de olho e em alguém que está perto para ver se dá uma sobra, bater a carteira da pessoa. Você vê que isso é difícil, diga, é difícil. Então você percebe que quando a gente se reúne como igreja, a gente é tudo os filhos de Deus, tudo a imagem e a semelhança do Senhor. A questão é que a gente tem um culto, ou 2 ou 3 semanais. E os outros dias? Então você percebe que se a mudança não tiver aqui, na minha mente, nos meus valores, eu posso ser crente. Eu posso ter levantado um dia, ou levantado a minha mão, ou falado em alta voz, me exposto, dizendo que eu entrego a minha vida para Jesus. Mas eu entrego, mas não dou.
Quem está entendendo? Amém, amados? Então, esse tipo de pessoa, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chama de crente carnal. E aonde que está a diferença entre um crente carnal e um crente espiritual? Aonde que está? Diga assim, na mente. Diga, na mente. Você quer ver uma coisa? O crente carnal, ele ocupa, presta bem atenção nisso, ele ocupa a sua mente com coisas carnais. A mente dele é ocupada com coisas carnais, com coisas apenas materiais. É só isso. Então a mente dele é voltada para a carne. A sua mente é voltada apenas para prazeres carnais. É só para isso que ele valoriza. Agora, o crente espiritual, qual é a diferença? Diga assim, é na mente. Diga, é na mente. Por quê? Porque o crente espiritual, não importa onde ele esteja, não importa aonde ele esteja, a mente dele é ocupada com coisas espirituais. Quem está entendendo? Você vê por que lá em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo ele diz uma coisa, e é uma chave para a gente entender. Ele diz assim, agora, pois nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas não andam segundo a vontade da carne. Eles andam segundo a vontade do Espírito. O que quer dizer isso? Diga, a sua mente, mas fala com gosto, a sua mente é ocupada com coisas espirituais. Amém, amados? Nós temos que ter um entendimento. Que eu sempre falo aqui, parece que a gente não leva a sério. O diabo, ele é sagaz. Ele é astuto. A sagacidade entra no dicionário, depois, se você tiver essa curiosidade, e vê quais são os atributos da sagacidade. O que é ser sagaz? Ele é astuto. Ele não brinca de ser diabo, ele é. Ele leva a sério aquilo que ele é. Ele não tem nenhum problema de identidade. Ele sabe muito bem quem ele é. Quem está entendendo, diga amém. Ele não brinca de ser diabo. Ele é. E sabe o que é ser alguma coisa? Quem quer saber? É quando você não consegue ser diferente. O diabo nunca, preste atenção nisso, no nome de Jesus, o diabo nunca vai conseguir ser igual ao Filho de Deus. Ele pode imitar um anjo de luz, quem está entendendo? Ele pode imitar milagres, ele pode imitar poderes. Agora, ele não pode imitar o ser
igual ao Filho de Deus. Ele não vai conseguir, isso ele não pode. Por quê? Porque ele é diabo. Ele não tem problema de identidade, ele sabe quem ele é. Agora, quando um crente, ele entendeu quem ele é em Cristo Jesus, gente, ele não consegue nutrir ódio no seu coração. Ele pode até ensaiar, mas ele não consegue. Quem está entendendo, diga amém. Ele não consegue mais. Ele não consegue mais revidar o mal com o mal. Ele não consegue. Ele não consegue fazer esse pagamento. Por quê? Porque ele entendeu quem ele é. Por quê? Porque nele, presta bem atenção, isso aí você vai entender o que é alguém que é nascido de Deus. Nele agora está, não é um espírito parecido, não é uma porçãozinha que nem era na antiga aliança. Nele agora está o mesmo, presta atenção nisso, o mesmo Espírito que esteve em Jesus, o Cristo de Deus. Quem está entendendo? Ele não se vende. Nenhum manjar que o mundo oferecer para ele vai conseguir tirar ele da sua identidade. Ele tem noção do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Ele não brinca mais de ser crente alguns dias e não ser alguns outros. Quem está entendendo? Ele não consegue não ter compromisso com a obra de Deus. Ele não consegue, não está nele. Não está nele. É a sua essência que mudou. Por quê? Porque o Espírito agora operou aonde? Na mente. A transformação não foi superficial, a transformação foi genuína, foi na mente. Nada, preste atenção, nada e nem ninguém tem o poder de separá-lo do amor de Cristo. Nada. Ele entende o que é a graça de Deus. E ele não manipula as coisas ao seu bel prazer. Aquele que teve uma mudança na sua mente. Ele não consegue mais ser encontrado pelo diabo. E quando o diabo o encontra, preste atenção nisso, o diabo foge. Sabe por quê? Porque ele resiste. E quantos crentes, você eu não sei, mas eu estou há 18 anos atendendo irmãos, tratando de irmãos, cuidando de irmãos. Há 18 anos aqui em Arthur Nogueira. Presta bem atenção nisso que eu vou falar para você. Eu sou testemunha de quantos crentes valentes, mas valente mesmo, de fibra, que resistem mesmo ao diabo, e o diabo não foge deles. E eles estão resistindo, eles resistem, vive arrebentado, vive apanhando do diabo.
E eu sou testemunho de como eles resistem. Pastor, e por que o diabo não foge deles? Por que o diabo cada vez está mais diabo na vida deles? É porque eles só resistem, eles não se submetem a Deus. Quem está entendendo? E a gente não pode entender a palavra de Deus pela metade. Então, quando está escrito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não começa assim essa frase, esse recado. A gente tem que ver o recado inteiro, para poder entender. Sabe como é que começa? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Diga, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, depois que você se sujeita a Deus, aí você pode resistir o diabo e ele vai embora. Quem está entendendo, diga amém. E o mundo conspira, e o mundo vai se aperfeiçoando nisso. Ele conspira para que a nossa história com Deus, ela termine. Ela não vingue. E ele é sutil, diga, ele é sutil e ele é sagaz. O que ele quer fazer? O que hoje nós estamos vendo? Uma fé relativizada. O mundo está tentando tirar o absoluto. Está relativizando tudo, inclusive a palavra de Deus. Para pensar. O mundo está relativizando a palavra de Deus. E Deus não muda. O que é pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado. O que era pecado antes, presta atenção nisso, no nome de Jesus. O que era pecado antes da graça, o que era pecado na lei, ainda continua sendo pecado hoje. Diga assim, o pecado é pecado. Não adianta a gente querer relativizar o pecado, ele é pecado. Isso não mudou. O que mudou foi uma condição para nós. A gente precisa definir e entender o que é lei. A lei é uma porta estreita, difícil de passar, que dava para um caminho estreito, difícil de andar nele. E essa porta estava fechada, ninguém conseguia abrir. Quem está entendendo? Ninguém conseguia abrir. Ninguém conseguia abrir essa porta estreita que dava para um caminho estreito, que nos salvava, que nos conduzia para a eternidade com Deus. Isso era a lei. A lei não é o caminho estreito. A lei era a porta que dava para o caminho estreito, que era estreita. E, na verdade, a lei era a fechadura dessa porta, a tranca dessa porta, que era impossível para qualquer homem abrir. Quem está entendendo, diga amém. Isso é a lei. Isso é a lei. A lei era a chave dessa porta. Imagina uma porta que ninguém consegue abrir, mas existe uma chave. E a chave está fora do alcance natural das pessoas. E essa porta não vai mudar. E eu só consigo me salvar se eu entrar por essa porta. Quem está entendendo?
Então, se essa chave não conseguir vir na minha mão, estou lascado. Eu vou nascer e morrer e não vou poder entrar nessa porta. Só que a chave veio até nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe por intermédio de quê? Da graça. Diga por favor. Fala por favor. Que eu não merecia. Diga por absoluta misericórdia, graça e amor de Deus. Ele deu pela graça a chave que abre a porta estreita, que dá para um caminho estreito. Isso é a graça. A graça tem nome. Essa chave tem nome. Essa chave chama Jesus, o Cristo de Deus. Aleluia! Essa é a chave que abre a porta estreita, que dá para um... Por causa do nome, da nomenclatura, sei lá, porque chama graça. E na mente da pessoa ela não consegue definir graça. E a gente chora, eu estou sendo sincero, chora quando a gente vê irmãos que a gente ama e que Deus também ama, e estão se aproveitando dessa chave, achando que vai abrir uma porta que dá para um caminho de descida. Estão se aproveitando da graça para justificar pecado. Quem está entendendo? A graça foi dada para nos tirar da impossibilidade de andar pelo caminho estreito, de andar pelo caminho da santidade, que é esse o único desejo que Deus tem para nós. Aleluia! Agora tem gente usando a graça para pecar. Tem gente usando a graça para andar pela vontade carnal, pela vontade natural. Agora a graça já tocou em mim, então graças a Deus eu vou viver do jeito que eu quero ser feliz. Quem tem certeza que Deus quer que você seja feliz, diga amém. Amém. Então eu tenho que te dar uma notícia. Deus, ele até, presta atenção, amém ou não? Amém, amados? Diga assim, Deus até quer que eu seja feliz, mas não é isso que Ele quer. Ele não quer que você seja feliz. Ele quer que você seja santo. Diga assim, Deus quer que eu seja santo. Se der para eu ser feliz, amém. É lógico que Ele quer que você seja feliz. Só que você precisa entender o que é felicidade espiritual. Porque até hoje não aconteceu a mudança na mente. A gente ainda não deixou de ser carnal. Para a gente felicidade é só o prazer da carne. Eu só vou ser feliz se eu morar numa casa com 16 quartos, suíte. E eu morando na suíte master. E a minha suíte master tem que ter pelo menos uns 130, 140 metros quadrados. Só da suíte master. Aí eu vou ser feliz. Quem está entendendo? Eu quero que a minha casa tenha teto solar na sala, para ter uma piscina com teto solar na sala, para de noite, o dia que eu estiver com calor, eu nadar vendo as estrelas, porque eu vou abrir o teto solar e vou nadar vendo as estrelas sem sair da sala. Eu já vi casa assim, tem uma em Peruíbe. Que casa boa. Quem gostaria de poder comprar uma casa daquela, assim como aquele cara que comprou, construiu? Eu não. Por quê, pastor? Porque ele construiu com dinheiro roubado. Então essa felicidade, a gente precisa ter que tomar cuidado, queridos.
Diga assim: o pecado, fala com gosto agora, diga: o pecado é o meu maior inimigo. Quem achou que era o diabo? Fala a verdade. Fala a verdade. Quem achou que seu maior inimigo era o diabo? Não é. Não é. Ele não tem poder de te separar de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Sabe qual é o seu maior inimigo? É o pecado. Porque é a única coisa que tem o poder de nos separar do amor de Deus. É o pecado. É o pecado. É o pecado. E quem nos força a pecar? Não é o diabo? Não. Não é o diabo. Diga assim: é a minha vontade carnal. Fala com gosto agora. Diga: é a minha vontade carnal. Presta atenção. No pecado, queridos, o prazer é do pecador, é do praticante. Mas a alegria é do diabo. Para pensar nisso. Marca se você puder. Marca no seu coração. Quando você estiver praticando o próximo pecado. Fala assim: o prazer está sendo meu, mas isso não vai me dar alegria. A alegria é do diabo. É ele que vai ficar feliz quando alguém vive na prática do pecado. O pecado oferece liberdade. Agora, olha que coisa tremenda. O pecado oferece liberdade e nos paga com o quê? Prisão. Prisão e sentença de morte. Por quê? Porque ele custa muito caro. Muito mais caro do que a gente pode imaginar. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Que morte, pastor? A física? Não. Não. Tem pessoas nécias que estão comandando igrejas, atribuindo morte física a salário de pecado. Se morte física fosse salário de pecado, porque tem gente que fala assim: ah, sabe por que morreu? Morreu porque pecou. Então tá difícil a coisa. Quem está entendendo? Qual é a morte? Que salário é esse? Que morte é essa que o pecado nos dá como salário, como pagamento? Diga assim: a morte espiritual. Então, amados, cuidado, cuidado, cuidado com as teologias que estão rondando a nossa mente. Cuidado, cuidado, cuidado com a teologia liberal, cuidado com a teologia humanista, cuidado com a teologia iluminista, aonde nós somos o centro, aonde qualquer coisa é o centro. Cuidado, cuidado. Estão brincando com o pecado e induzindo as ovelhinhas, os cordeirinhos de Deus a brincar com o pecado. Deus quer que você seja feliz, amém? Fala não. Diga não. Diga: Ele quer que eu seja santo. Fala com gosto, diga: Ele quer que eu seja santo. Você percebe que tudo está sendo relativizado? O que era pecado algum tempo atrás, hoje já não é. Então
tentando tornar a igreja de Cristo como uma igreja religiosa, e a igreja de Cristo não pode se submeter à religião. Nós somos igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo que pisa aqui nessa terra, nós somos aqueles a quem Deus incumbiu de mostrar a sua glória. Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus. Sabe o que eles estão querendo fazer aqui no Brasil, amados? A mesma coisa que fizeram na Europa. Hoje, o país que é berço da reforma, nem templo de igreja não tem mais. Nem templo de igreja não tem mais. Os países que lá no passado, um passado talvez recente, em comparação com a história da humanidade, um passado recente, aonde aflorou, aonde houve um avivamento da igreja de Cristo, aonde foi reconduzida por trilho uma igreja que estava andando fora do caminho proposto pelo Evangelho. Sabe o que fizeram? Relativizaram tudo. Tudo. E o Evangelho hoje está capengando nesses países. É só você ver. É só você ver como está a Holanda, que é um país vizinho da gente. Aqui a gente tem um pedacinho da Holanda, aqui a 15 quilômetros. Se informa com os irmãos holandeses daqui como é que é a Holanda hoje lá. Tudo relativizado. Estão tentando fazer isso aqui. E sabe quando eles começam? Com quem que eles mexem? Com os jovens. Não é com os camarada velho, que nem nós. Quando eu falo nós, estou falando de mim. Amém ou não? É com os jovens. É com os jovens. Sabe aonde que eles vão investir? Nas escolas. Sabe aonde eles vão investir? Nos encontros de garotada. É nos jovens. É nas crianças que está sendo investido com unhas e dentes, com excelência. A relativação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro dia eu estava conversando com um filho de crente, um crentinho, um jovem, quem está entendendo? Alô? Falando nisso, cadê os jovens? Cadê o JNV? Quem está representando o JNV aqui hoje? Levanta da cadeira, fica de pé e dá um glória a Deus aí para eu ver. Amém, amém, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que o JNV não é só isso. Não são só vocês. Tem muito mais. E eu não estou vendo ninguém da liderança. Cadê a liderança? Quem está aqui da liderança do JNV hoje? Fica de pé e dá um glória a Deus aí. Cadê? Tamara, lá atrás. Já está velha. Já fez 30 anos. Aonde estão os adolescentes nossos? Cadê os teens? Quem está aqui dos teens? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto aí. Fica de pé e dá um glória a Deus alto. Ah, aleluia. Dá uma salva de palmas para os teens. Estão sozinhos hoje aqui. Amado, nós temos que mexer nisso. Nós temos que mudar. Estou vendo gente com 16, 17 anos que não deu glória a Deus. Amém ou não? Só não vou falar nome aqui para não ficar chato. Mas nem levantou, nem a mãozinha não conseguiu levantar.
Porque tem vergonha. Vergonha de falar que tem uma fé firme no Senhor. Olha o que estão fazendo com a igreja de amanhã, com a liderança de amanhã. Estão tentando destruir, assim como fizeram lá. Outro dia eu encontrei com um jovem falando assim: ah, pastor, mas sabe uma coisa? Jesus era comunista. O comunismo não é tão ruim. Mas onde está amarrado isso? Isso é um capeta. Aonde que Jesus era comunista? Porque o comunismo é bom. Ele provoca a igualdade entre as pessoas. Não existe coisa melhor do que isso. Jovem, em 2017, sendo enganado. Sabe por quê? Porque relativizou tudo. Os pais estão conformados com esse mundo. Essa que é a verdade. Conformados com esse mundo. E não tem mais pulso para conduzir jovens. A gente precisa mudar a nossa história, queridos. Já que a gente pelo menos fala que é igreja. Fala assim, a gente precisa parar de falar e ser. Fala com gosto, pelo amor de Deus. Como é que é a não ouvida aqui? E ser. Só discurso não resolve nada, nunca, para ninguém. Nunca resolveu. O que nós estamos criando dentro da nossa casa? Vamos supor que você já era. Vamos supor. Você já entrou na armadilha do diabo. E ele conseguiu convencer que não tem mais jeito para você. Vamos supor. Mas mesmo assim você vem na igreja, você é membro, etc, etc, etc. E você tem um filho. Você vai querer que o seu filho tenha o mesmo destino que você, se é o que você acha? Eu tenho certeza que você amar o seu filho, você não vai ter. Você não vai querer isso. Quem já leu aqui esse versículo que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Quem já leu, diga amém. Aonde que você leu? Aonde que você leu? Aonde? Acho que eu perguntei errado, desculpa. Eu vou perguntar diferente. Aí o erro foi meu. Quem já leu na Bíblia essa frase, esse versículo? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aí sim você pode falar um glória a Deus. Aonde que você leu? Em qual Bíblia? Porque nessa aqui você não leu. Porque não está na Bíblia. Mas você sai fazendo uma pesquisa para os crentes aí de um monte de igrejas, os crentes de hoje, que não lê Bíblia. Não lê Bíblia, porque não tem prazer. Não tem prazer. Por quê? Porque os atrativos do mundo são mais gostosos para a carne. Eles estão errados? Não, estão certos. Por quê? Porque ainda são carnais. Diga, Deus não quer que eu seja feliz. Ele quer que eu seja santo. Agora, aí vai o legal da história. Se eu for santo com a minha mente transformada pelo poder do Espírito Santo, eu posso passar fome, eu vou ser um santo feliz. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque é isso que Ele quer.
que eu seja um radical na fé, assim como Jesus mostrou para a gente como é que um filho de Deus tem que andar nesse mundo, radical na fé, na certeza de que ele não é desse mundo, de que ele está aqui por pouco tempo, de que a casa dele está esperando por ele, e ela não é aqui, de que o tesouro que ele quer juntar é um tesouro diferente do tesouro que a carne conhece, um tesouro que pode ser corroído, um tesouro que a inflação pode tirar, um tesouro que pode enferrujar, um tesouro que pode ser roubado. A palavra de Deus diz que nós temos que juntar o tesouro que não pode ser roubado, o tesouro para a nossa eternidade. Aleluia! Ou a gente muda a nossa história, ou a gente pega e fala, a gente não é nada mais. Aleluia! Aleluia! Sabe como é que Hitler, Mussolini, eles conseguiram arrebanhar uma nação? Mexendo com os jovens. Foi na juventude que líderes como Hitler, como Mussolini, como Luiz Inácio, é na escola, é na juventude. Sabe por quê? Diga assim, um jovem tem dificuldade para seguir líderes. O jovem tem, mas ele tem uma facilidade para seguir ideais. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O jovem dificilmente vai seguir líderes, mas ele segue ideais. E quando chega alguém que entende isso, e ele mostra ideais revolucionários, ele interfere na vontade de Deus. E sabe o que ele faz? Ele arrebanha pessoas da melhor qualidade, que vão ser ovelhas enganadas, conduzidas para um precipício, achando que estão acertando com Deus. Sabe qual é a nossa obrigação? Se nós somos igrejas, mostrar o ideal do evangelho para os nossos jovens, para os nossos filhos. Não ter medo, não ter medo. A igreja que se conforma com o mundo não é a igreja de Cristo. A igreja que se conforma com o mundo não parece com o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus está abrindo os nossos olhos. Você tinha que dar glória a Deus, você tinha que pular, você tinha que jogar a cadeira para cima. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão sendo abertos. Aleluia! Aquilo que nos enganava não engana mais. Isso que eu estou fazendo não é discurso político. Olha o prejuízo que a política trouxe para esse pedaço da igreja nas últimas eleições. Alô, quem está aqui há mais tempo, diga amém. Trouxe ou não trouxe? Trouxe. Trouxe. Olha só. Na política se briga por quê? Por ideais. E nós? Qual é o nosso posicionamento de vida? Qual é o nosso ideal? Que idealistas que nós somos. Que radicalismo ideológico que nós temos. Porque a gente vê de radicalismos ideológicos aos montes aí no mundo afora, sim ou não? Os radicais religiosos, o que eles fazem? Eles matam pela sua ideologia, sim ou não? Alô? É só você olhar jornal. Os radicais políticos matam pelas suas ideologias, sim ou não? E Deus nos chama para ser radicais, para ser crentes radicais. Diga, o radical espiritual,
Ele nunca vai matar por uma causa, mas ele vai morrer por uma causa. Aleluia! É para isso que Deus nos chama, para morrer por uma causa. E nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. A igreja hoje está se vendendo muito fácil. Vocês querem ver uma coisa? Acho que dá tempo de eu mostrar. Queria pedir para algum irmão apagar as luzes aí, mas bem rápido. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. E nós vamos terminar. Antes de começar a rodar, presta atenção. Esse rapaz aqui é crente. Presta bem atenção. Esse rapaz aqui é crente. E ele não está fazendo uma pegadinha. Ele está mostrando uma coisa interessante que... A hora que você entender, você vai ver como é que a igreja... Aí você vai entender como está o evangélico hoje no Brasil. Você vai entender. Ele propôs algo para pessoas que ele não conhece, na rua. Fica olhando. Opa, boa tarde, tudo bem? Seu nome é? Marcelo. Marcelo, a gente está com uma pesquisa no mundo inteiro sobre essa diversidade de religiões e essa questão de crença. Queríamos saber de você aqui, Marcelo, do Brasil, se você crê em Deus. Sim, eu creio. Você crê em Deus? Você é cristão, Marcelo? Sim, sou cristão evangélico, aliás. Ah, você é evangélico. Tudo bem? Boa tarde. Desculpa interromper você aí. Como é seu nome? Raquel. Raquel, a gente está fazendo uma pesquisa no mundo inteiro aí sobre religiões, essa questão de crença. E queríamos saber de você, se você crê em algo, em Deus aqui no Brasil. Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Sim, sim. Você é algum cristão? Frequenta uma igreja? Eu sou escola católica, sou. Ah, é? Boa tarde. Seu nome? Mariana. Mariana, e você? Luísa. Olha só, a gente está fazendo uma pesquisa no mundo inteiro aqui sobre religiões, crenças, e queríamos saber de vocês aqui no Brasil, se vocês creem em algo, em Deus. A gente crê em Deus. Vocês creem em Deus? A gente vai na igreja. Que igreja de vocês é? A gente vai assistir qualquer uma, assim, né? Eu já fui da igreja evangélica, né? Ah, entendi. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa Como é tarde. seu nome? Vilma? Pode sentar aí? Pode sentar, Vilma. Eu estou fazendo uma pesquisa, essa pesquisa está rolando no mundo inteiro sobre religiões, crenças, e queríamos saber sobre aqui no Brasil, Vilma, se você crê em algo, em Deus. Me diga você. Eu creio em Deus, eu sou evangélica. Ah, você é evangélica? Você crê em Deus, então, firmemente? Fielmente. Opa! Desculpa se assustar aí, mano. Como é seu nome? Tudo bem. Meu nome é Beto. Beto. É. Beto, a gente está fazendo uma pesquisa pelo mundo inteiro sobre religiões e essa questão de crença, se as pessoas acreditam em algo. Você aqui no Brasil, Beto, você crê em algo? Creio. Você crê em Deus? Creio. Porque eu creio em Deus, eu creio que o meu Deus é amor. Seu Deus é amor. Eu sou cristão, eu sou evangélico. E eu acredito que o amor maior foi Jesus na cruz. Você crê em Deus? Só um momento. Desliga a câmera aí pra mim, mano. Por favor, pra mim. É porque, Marcelo, a gente tem muita opinião sobre isso, da pessoa que crê em Deus. A gente tá até com uma ajuda de custo aqui, pra você nos ajudar aí, falando que você não acredita em Deus. Pode ficar despreocupado que esse vídeo não vai rolar aqui no Brasil, não é lá pra fora, é tipo um documentário. Entendi. Pode ser? Pode ser. Você pode até segurar o seu dinheiro aí, beleza? A gente vai gravar de novo aqui. Pode filmar aí, cara. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Marcelo. Marcelo, a gente está com uma pesquisa aqui sobre essa diversidade de religiões, de crenças, e queríamos saber de você, se você crê em Deus. Rapaz, sou ateu, graças a Deus. Você é ateu, Marcelo? Ateu. Você não crê em Deus, não? Não. Você é balela, então. Conversa, rapaz, conversa. É mesmo? Conversa. Raquel, é o seguinte, é porque a gente já tem muita opinião sobre pessoas que creem em Deus. A gente queria aumentar essa questão de pessoas que não creem para a pesquisa ficar legal, sabe? A gente está até com uma ajuda de custo aqui da produção e simplesmente você só vai dizer que não acredita em Deus, você nem se preocupa com o vídeo, que ele não vai circular aqui no Brasil, vai ser fora. Aí você nos ajuda aí que a gente ajuda você, pode ser? Beleza. Então beleza, vamos lá. Gravando? Gravando. Estamos aqui com a Raquel. Raquel, um prazer enorme. A gente está fazendo uma entrevista e um tipo de pesquisa pelo mundo inteiro sobre religiões, essa questão de crenças. E queria saber de você, se você crê em algo aqui no Brasil. Não, eu sou meio agnóstica, não acredito em nada. Agnóstica é a primeira vez que eu ouço essa palavra. Eu não acredito
acredito em nada assim, não. Eu sou a favor da natureza, das explicações científicas e só. E Deus nem... Não, pra mim é só fruto da imaginação humana. É balela, né? Balela, é só pra explicar as coisas naturais. Entendi. Raquel, muito obrigado. Valeu mesmo. Vocês possam nos ajudar? Você pode até segurar esse dinheiro aqui, ó. É 20 pra cada. Então, você quer mais? Não, porque, né? Mas você vai topar isso? Me ajuda a te ajudar, né? Então, beleza. Vamos gravar essa parte agora. E aí eu passo mais pra vocês, beleza? Muito obrigado mesmo. Tá de... Topa? É muito pouco, né? Não, mas a gente vai gravar e a gente... Não, a eu gente passo. faz, a gente faz. Eu passo pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Olá, boa tarde. Estamos aqui no Brasil. Como é seu nome? Mariana. Mariana, e o seu? Luísa. Olha, a gente está com essa pesquisa aqui pelo mundo inteiro sobre essas questões de religiões, crenças, se vocês creem em algo. Vocês creem em algo? Deus? Não, Vocês não creem em Deus? não, a gente... Eu sou ateia. E você? Eu já acreditei, mas hoje em dia eu tô achando meio difícil. É mesmo? Essa questão de roubalheira aí, esses negócios Sabe de que é fé, né? tanta coisa ruim no mundo, se existisse Deus mesmo, eu não ia Tá deixar. certo, tá certo. Muito obrigado pela opinião de vocês. Pessoas com uma opinião diferente. A gente tá até com uma ajuda aqui na produção, que a gente dá para as pessoas. E a única coisa que você vai dizer é que não crê em Deus. E você nem precisa ficar preocupado com isso, que esse vídeo vai rolar fora do Brasil, sabe? É tipo um documentário. Então, isso ajuda de custo. Não. De jeito nenhum. Você acha que eu vou negar meu Deus por esse valor? Não, mas Por nada na minha vida eu negaria Deus. sério mesmo, você não vai aceitar esse dinheiro só para nos ajudar aí no vídeo? De jeito maneira, não. Não. Tá bom, Vilma, eu agradeço você, eu acho até bonito isso em você, e que o seu Deus possa te abençoar. Amém. Te abençoe Você- também. Que você crê fielmente nele. É isso aí, vamos lá, vamos partir para outra. Na nossa matéria, a gente precisa de pessoas que falam que não acreditam em Deus para ela ficar legal, sabe, equilibrada. A gente tá até com uma ajuda de custo aqui da produção, e aí eu ajudo você, você me ajuda, e você pode ficar até despreocupado, mano, que esse vídeo aqui não vai rolar no Brasil, vai rolar para fora, é tipo um documentário, e eu te dou essa ajuda de custo aqui, você nos ajuda. Você tá zoando, né? Não, tô zoando não, é sério. É pegadinha. Não, não é pegadinha, é coisa séria mesmo. Você pode ficar com o dinheiro tranquilo, que é da produção, cachê pra você. Não Fica vai com o seu dinheiro, porque lá na cruz foi preço de sangue, não uma notinha dessa. Eu, obrigado, não vou negar meu Deus por nada. Você não vai negar? Cara, não, mas não é negar. Sério, você tá me ofendendo. Porque tanta Não. gente que morre só pra. Nem preserva a vida. Pra negar o Deus, você acha que eu vou negar por dinheiro? Não, Beto, mas não era negar, era só... Arranja outra pessoa pra sua pesquisa, porque eu não vai ter como, tá bom? Tá bom, então Deixa eu abençoar. eu respeito você, acho bonito. Deixa eu abençoar. Valeu. Ele te ama. Valeu. E você? Tem negado a sua fé ou simplesmente tem se vendido ao melhor valor que o mundo tem a te oferecer? Talvez diariamente você receba subornos do mundo Tá que bom, não se hein? pareça nenhum. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O mundo fala que todo homem tem um preço. E a Bíblia diz que todos nós temos um valor inestimável. Teve um homem que andou com Jesus 3 anos e tanto. E ele vendeu a sua fé por 30 moedas. Às vezes a gente vende ou troca o prazer de estar com os irmãos na
igreja por um churrasco. Pastor, tem que vir na igreja todo culto. Você não tem que vir na igreja, você tem que ser parte da igreja. Tem uma pequena diferença nisso. Eu não tenho que vir na igreja para que Deus me ame mais. Eu não consigo ser feliz se eu não estiver com os irmãos. Pago o preço caro por isso. Pago o preço caro por isso. Não deixa o diabo relativizar a sua fé. É um pastor conhecido nosso, de uma igreja fantástica. Mas pensa num pastor amoroso. Nós conhecemos, só não vou falar quem é, mas pode ter certeza que nós conhecemos. É um pastor conhecido nosso. Amoroso, mas radical ao extremo. E eu fiquei sabendo que ele tinha um casal de obreiros que mentiu. Esse casal mentiu para ele. E ele lançou esse casal para morte. Ele mandou presta atenção, mandou uma palavra de morte por causa de uma mentira. Casal de obreiro que estava, casal conhecido na igreja e tudo. E esse pastor lançou uma palavra de morte, de verdade, para os dois, só por causa de uma mentira. Seja sincero, quem acha que esse pastor exagerou na dose. Seja sincero, seja sincero. Eu vou falar o nome desse pastor. Aliás, não vou falar o nome do pastor. Eu vou falar o nome do casal, que vocês também conhecem. O marido se chamava Ananias e a mulher se chamava Safira. E o pastor é o Espírito Santo. Radical, né? Sabe por quê? Porque Deus não negocia com o pecado. E a gente está numa nice. E isso aconteceu na igreja de Cristo. Isso aconteceu na época da graça. A graça não tolera pecado. A graça prioriza santidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus nos chamou hoje aqui para que nós pudéssemos rever valores que nós estamos jogando fora, que nós estamos relativizando, e para que a gente possa crescer um pouquinho mais no espírito. Como é que nós estamos conduzindo nossos filhos, nos adequando ao mundo? Estamos chegando agora no fim do ano, uma beleza, uma festa das luzes. Tem igreja que tem até um demônio descendo, visível, que chama Papai Noel. Isso é demônio. Isso é demônio. Demônio. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é produto de mentira. Ou ele existe? Alô? Ou ele existe? Alô?
E por que que a gente acha bonito como o mundo? Enganados pelo mundo. Eu quero alimentar a ternura do meu filhinho. Vou levar ele para tirar fotografia no colo do diabo. E eu já me fantasiei de diabo. Mas o amor, a graça de Cristo me alcançou. Aleluia, aleluia. Eu já fiz tudo isso. E eu tenho autoridade para falar de cadeira, que isso não dá certo. Isso não dá certo. Mas eu era cego para as coisas de Deus. E eu quero desafiar você, que hoje está aqui, depois de ouvir essa palavra, depois de ouvir essa conversa que nós tivemos. Você quer, eu não quero ter mais o mesmo comportamento. Eu quero realmente viver nessa terra, valorizando não a vontade da minha carne, não a vontade do mundo aí fora, mas valorizando a vontade de Deus. Tem alguém hoje que está aqui pela primeira vez?